Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nosso entrevistado de hoje é o presidente regional do PRB do Rio de Janeiro e vice-presidente nacional, Eduardo Lopes. Eduardo Lopes já foi deputado federal, foi senador da República e ministro da Pesca e Aquicultura. Eduardo Lopes, é um prazer muito grande conversar com o senhor. O senhor foi ministro, deputado, como a gente colocou aqui. Como ministro da Pesca e Agricultura, nós sabemos de relevantes serviços que o senhor prestou a essa nação. Que experiência, o que ficou de legado da sua atuação como ministro? Eu cumprimento a todos, o prazer é nosso também de estar aqui, né, no portal, podendo falar, né, daquilo que fizemos e do que queremos fazer, né? Isso que é importante. E no Ministério da Pesca, nós ficamos lá à frente do Ministério quase 10 meses, pegamos um trabalho já iniciado, um excelente trabalho também realizado pelo ministro, o antecessor, né, o senador Crivella, e conhecendo o setor, né, no dia a dia com o ministro, visitando os estados, conhecendo a realidade do setor, o que nós vimos foi a perspectiva e o grande potencial que o Brasil tem no setor da pesca e da aquicultura. E eu trabalhei muito nesse sentido, na questão do crescimento da produção. E o Brasil tem um potencial gigantesco. Para se ter uma ideia, nós trabalhamos em cima do decreto presidencial permitindo o uso das águas da União, as águas de reservatórios, de hidrelétricas para a aquicultura. E para que você tenha uma ideia, apenas 0,5%, o uso de 0,5% das águas de reservatórios que nós temos, tem uma capacidade de 20 milhões de toneladas de produção. Se levarmos em conta que hoje o Brasil, crescendo muito da época do Crivella até a nossa gestão, hoje o Brasil produz 2,5 milhões de toneladas, pode chegar agora, fechando os números de 2014, eu acredito que deve chegar perto dos 4 milhões de toneladas, então nós vemos aí que podemos crescer muito, muito ainda, isso só levando em conta a aquicultura. Temos aí vários gargalhos também que trabalhamos em cima, a questão da renovação do plano do Profrota, nós demos início a esse projeto, a renovação do Profrota, que é o financiamento para a renovação da frota pesqueira brasileira, uma frota muito antiga, uma frota que precisa realmente ser renovada, ter novas tecnologias, e trabalhamos também na questão mais importante, que é a ponta, ou seja, o pescador. Isso. O homem. Não adianta nós pensarmos na produção. Aquele que vai lá, que vai trazer, que vai pescar, né? É o pescador, é o trabalhador. Então, em cima disso, nós demos uma atenção especial e começamos também um projeto aprovado, e esse projeto agora deve ter continuidade, né? E é o legado que nós deixamos, que é o projeto de monitoramento e controle total da gestão pesqueira, através do sistema RFID, tudo por radiofrequência, a carteirinha do pescador com chip, para ele poder registrar a produção. Fizemos alterações nas questões do seguro-defeso, que é um problema sério no Brasil, muita fraude, problemas realmente sérios, e através desse monitoramento e controle da gestão pesqueira, nós poderemos realmente identificar quem é o verdadeiro pescador. E o verdadeiro pescador é o que vai ter realmente acesso ao benefício. Então, é um sistema, como eu falei, de monitoramento e controle, para que nós tenhamos o controle total da quantidade que pescamos, onde pescamos, quando pescamos. Então é um controle, um sistema realmente muito bom, e eu deixo isso como legado, inclusive apresentado na reunião da FAO para a América Latina e Caribe. Eu fui, enquanto ministro, eu fui presidente da rede de aquicultura da América Latina e Caribe, mais de 30 países fazendo parte, o Brasil, o ministro brasileiro é o presidente, então eu fui o presidente, tivemos uma reunião no Paraguai, eu apresentei esse projeto e ele foi muito bem recebido, e outros países vão vir buscar em nós
as ideias do projeto e querem também lançar isso em seus países. Perfeito, parabéns, que maravilha. Presidente, esse ano é um ano que o partido político, vamos falar agora sobre a política aqui do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Sim, sim. Essas informações que o senhor passou foram importantíssimas. Agora, antes da gente entrar na questão da reforma política, da grande discussão que vai acontecer, eu queria que o senhor fizesse um comentário, um balanço do resultado das eleições. Nós estamos no mês de março, tem 4, 5 meses que terminamos a eleição. O PRB elegeu aqui no Rio de Janeiro 2 deputados federais, 2 deputados estaduais e levou uma candidatura do Crivella ao segundo turno. E que balanço o senhor faz do resultado da eleição aqui no Rio de Janeiro? Foi um resultado positivo, um resultado, podemos dizer, dentro do planejamento que foi feito, e é exatamente em cima na mesma linha de planejamento ou de planejar que nós já pensamos em 2016 e também 2018. O partido teve uma eleição muito boa, um resultado muito bom, e somado o Rio de Janeiro e olhando o Brasil todo, o PRB é o partido que mais cresceu, mais deputados federais elegeu, cresceu 150%. É um partido hoje que tem um respeito da sociedade muito grande. E isso se vê, inclusive, na procura que nós temos recebido de novas filiações e filiações espontâneas. Quer dizer, pessoas que estão acessando o nosso site e estão se filiando. Não é uma campanha de filiação, não é filiado trazendo filiados, são filiações espontâneas, como também pessoas que têm o desejo de serem candidatos em 2016, que estão procurando o partido espontaneamente. Então isso mostra, reflete como que a sociedade está olhando o partido. E os que eu já tenho atendido, eles sempre falam das questões da seriedade, da responsabilidade, da palavra que realmente ela vale dentro do PRB. Então isso é importante. E em cima disso nós estamos trabalhando 2016, 2018. Já estamos estabelecendo as metas, já estamos reunindo eu já reuni a executiva estadual, recentemente concluí uma série de atendimentos a todos os coordenadores regionais do partido, que nós temos o estado dividido em regiões, em cada região nós temos um coordenador político, e esse coordenador eu atendi individualmente, um por um, para que eles me passassem o cenário, como é que eles estão vendo a política lá, como é que está o andamento exatamente da questão da construção da chapa, quais pessoas ou quantas pessoas que nós já temos que estão dispostas a disputar a eleição. Então foram reuniões muito produtivas, eu fiquei na quinta-feira o dia todo, segunda-feira o dia todo e terça-feira o dia todo, quer dizer, 3 dias eu dediquei exclusivamente a atender esses coordenadores. E agora, num segundo passo, dentro do planejamento, eu vou atender os 20 presidentes municipais das 20 principais cidades do estado do Rio de Janeiro. Então eu vou atender o presidente municipal juntamente com esse coordenador. Essas 20 principais cidades eu vou atender esses presidentes de forma individual e eu quero ouvir deles também o cenário, como é que eles veem, falar da política da cidade, quem é o melhor candidato a prefeito, se nós já apoiamos, se vamos apoiar de novo. Enfim, estamos trabalhando em cima disso porque o PRB, nós não temos nenhum compromisso firmado para 2016. Nem aqui na capital? Nem na capital. O que nós apoiamos em 2012, 2016 é outra conversa. É outra eleição. Vai ter que se conversar de novo. É outra eleição, não vai ser no automático. Nós vamos avaliar os resultados, vamos avaliar a administração do prefeito, a gestão do prefeito. Vamos avaliar também o cumprimento da palavra dele em relação ao acordo que foi feito em 2012. Então é outra conversa. Nós também vamos padronizar. O PRB vai falar uma linguagem só nessa eleição. Os presidentes municipais, os coordenadores e eu como presidente estadual, a conversa vai ser uma só. E ninguém vai conversar sem que o outro esteja presente.
Então o coordenador vai conversar com o prefeito, o presidente municipal vai conversar com o prefeito, o coordenador vai estar presente. No fechamento final, eu quero estar presente, porque palavra para nós, ela vale. E acordo feito é acordo para ser cumprido. E é isso que nós vamos cobrar daqueles que nós apoiarmos. Algumas regiões da Baixada Fluminense, no estado, o candidato, o ministro Crivella, foi vitorioso. Como, por exemplo, algumas regiões da Baixada Fluminense. Sim. Há uma tendência do PRB lançar candidatura própria nessa região, ou vai depender da conversa, do que vai acontecer? Está muito cedo ainda, vamos conversando. Dentro do nosso planejamento, o próximo passo é exatamente uma conversa com o senador Crivella. Porque eu preciso saber dele, aonde ele já tem alguém para apoiar, aonde ele quer apoiar alguém, o que é totalmente legítimo. O candidato a governador, com a votação que teve, chegou ao segundo turno, a diferença de votos não foi uma diferença gigantesca. Então é legítimo que o senador Crivella, candidato a governador, e certamente tem toda a legitimidade, é um candidato natural para a Prefeitura do Rio de Janeiro também. Então é legítimo que ele possa indicar, ele possa apoiar, ou ter aqueles que ele vai apoiar. Mas é o próximo passo. Conversei com os coordenadores, já tenho uma visão geral do estado. Agora o próximo passo é, com os coordenadores, sentarmos com o Crivella para vermos as cidades que o PRB pode lançar candidatura e, claro, com o apoio dele. Perfeitamente. Eu estou conversando com o presidente regional do Partido Republicano Brasileiro, uma entrevista muito importante, politicamente. A gente está conversando, já discutiu aqui, já falamos aqui sobre a questão da sucessão da capital e também a questão da vitória do senador Crivella como candidato a governador na região da Baixada Fluminense. Nós vamos entrar agora a abordar um outro assunto, que é a questão que vai entrar agora na pauta do Congresso Nacional, da Câmara Federal, é a questão da reforma partidária, reforma política que vai acontecer no país. Mas antes de entrar na reforma política, gostaria que você fizesse um comentário que vocês apoiaram o Eduardo Cunha. Foi decisivo o apoio à candidatura do Eduardo Cunha para a vitória do Eduardo Cunha. Inclusive vocês, o PRB, tem hoje o primeiro secretário da Câmara Federal. Exatamente. E você me faz, mais uma vez, reforçar a questão da palavra dada e a palavra para ser cumprida. Nós demos chance ao PT para que o PT nos apresentasse o seu candidato. E nós já estávamos conversando com o Eduardo Cunha para ver quem que nós iríamos apoiar. E o PT, devido às suas próprias questões internas... Facções, divisão... as suas questões internas, o governo também não se manifestava. Então nós empenhamos a palavra com o Eduardo Cunha. Assumiu o compromisso. Assumimos o compromisso e não voltamos atrás. Sofremos pressão... Isso foi noticiado, né? É verdade. Houve aí uma força-tarefa do governo para tentar... Mas já tinha assumido o compromisso. Mas palavra dada. É verdade. Entendeu? E além do mais, não foi só questão da palavra, porque realmente você pode empenhar a palavra, mas uma coisa é você ter a palavra empenhada e depois você até conversar sobre... O PT lançou candidatura praticamente em cima da eleição. Não. Depois, na semana, na véspera da eleição. Praticamente. Praticamente isso. E sem contar que sem propostas claras, definidas. E já com o Eduardo Cunha, com o deputado Eduardo Cunha, nós já tínhamos ali a conversa de forma clara. E aí, como você diz, hoje nós temos a primeira secretaria da Câmara. Hoje nós vamos aí, eu já vi notícias que realmente vai ser efetivado, vamos assumir a questão da comunicação da Câmara, a TV Câmara, a Rádio Câmara vai ficar sobre o comando de um deputado do PRB. Tivemos a preferência na escolha de uma comissão melhor. Então, quer dizer, são coisas que você trata de forma clara e que estão sendo cumpridas. Então, a gente vê que tanto do nosso lado de cá, a palavra empenhada foi mantida, como do lado de lá também, por parte do Eduardo Cunha. Isso também aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com o apoio à candidatura do Jorge Pisciani? Também. Nós conversamos com o candidato, que era até então candidato Paulo Melo, e conversamos também com o Pisciani. E optamos por apoiá-lo, exatamente em cima de propostas concretas, que
foram acordadas e que foram cumpridas. Então é a mesma coisa, do nosso lado nós cumprimos e do lado dele ele também cumpriu. E é assim que nós trabalhamos, é com a palavra e o cumprimento. É como eu disse a ele e a outros políticos, eu quero ter o seu cartão de apresentação comigo de uma pessoa que cumpre. Agora, se não cumpre, o meu cartão de apresentação também vai ser de quem não cumpre, e não é bom, né? Exatamente. E a reforma política? Como é que está? Qual o posicionamento vai ter uma discussão muito profunda, essa reforma política vem se arrastando há anos, me parece que agora esse novo Congresso, essa Câmara agora inclusive a comissão já foi instalada, o presidente é do DEM, é daqui do Rio de Janeiro também, e o debate vai se aprofundar. E qual o posicionamento do PRB? Já tem alguma posição tomada em relação, por exemplo, voto facultativo? Olha, é uma discussão, na verdade, tudo que está aí já vem sendo discutido há muito tempo, né? Eu, enquanto deputado federal, já se falava nessa reforma. Eu já me pronunciei em tribuna em respeito a essa reforma, já foram montadas comissões. É porque não é uma coisa tão simples. São 513 deputados, cada um tem os seus interesses, cada um tem os seus ideais, as suas ideias, e você convergir isso para poder fechar não é tão simples. Então a questão do voto facultativo é uma questão que eu acho que não é o ponto principal, né? Você, como diz, né? Naturalmente as pessoas dizem, e de forma simples, é obrigado a votar. Não é obrigado a votar, né? É obrigado a comparecer no local de votação. Perfeito. Votar, você pode até votar em branco, anular o voto. Então é uma frase popular, mas no contexto não é a realidade. Mas o voto facultativo, eu acho que forçaria mais a questão de compra, de negociar voto. Eu acho que ficaria pior nessa questão. E em cima disso, aí você também está tratando dentro da reforma o financiamento de campanha. Isso. Quer dizer, se fala no fim do financiamento público, de empresa, privado, se é o público, privado, se é só... Eu acho é outro assunto complicado, porque se vai fazer o financiamento público, eu pergunto, a sociedade, ela vai aceitar ouvir que 8 bilhões, que é o custo de uma eleição, vai sair do dinheiro público, dos vai impostos, sair da saúde, para da bancar a educação, campanha? É muito difícil. É uma questão muito difícil. E uma outra discussão que eu falei em 2008, 2009, num pronunciamento meu na tribuna da Câmara como deputado, que como se falava de reforma, aí falava dessas mesmas questões, lista fechada, lista aberta. O PT defende lista fechada. Mas que favorece os caciques. Exatamente. Que favorece só os cabeças, né, os caciques. Então eu dizia lá em 2009, e é o assunto hoje que tem um aspecto hoje relevante dentro da questão. Eu dizia, já que estamos falando em reforma, então vamos fazer uma reforma verdadeira? Vamos para a corrida de cavalo. Eu chamo de corrida de cavalo, que hoje é o distritão, né? O chamado distritão. Ou seja, como eu dizia, se são 46 deputados no federais no Rio de Janeiro, então os 46 mais votados entram. Isso. Acabou. Está resolvida a questão, não tem problema Esse nenhum. é o verdadeiro voto direto. Esse é o chamado voto majoritário. Os mais votados do Estado são os eleitos. E é o que diz a Constituição. É o voto direto. Você será eleito por voto direto. Aí pode me perguntar assim, mas peraí, o PRB teve 1,5 milhão de votos com o Russomano. O mais votado do Brasil. O mais votado do Brasil. E ele elegeu 4 deputados junto com ele. Vocês se beneficiaram disso também. Claro, é lícito. É o sistema. É o que está aí. Mas, por isso que eu estou dizendo, é um debate muito forte e, como eu falei no início, com muitos interesses. Deputados que são eleitos dentro do quociente vão querer o fim? Os partidos pequenos vão querer? Os partidos pequenos vão querer? Seria o fim dos partidos pequenos. Seria o fim dos partidos pequenos. Então, olha, eu vejo que o presidente Eduardo Cunha está com esse aí seria o distritão. Cada estado seria o distritão e, no município, e os mais votados. E o município seria o distritão também numa eleição municipal. São 21 vereadores, os 21 mais votados entram.
Isso, é porque existe exatamente essa proposta daí, já há uma ideia Não, de já já está dentro, implantar agora está dentro da para a reforma. eleição do ano que vem de vereador. A ideia Os é, mais votados se por- conseguir até outubro, já é para valer na próxima eleição. Tem que ser com um ano antes de antecedência. Exatamente. Então vamos trabalhar, mas eu disse e repito, mesmo com todo o pulso firme, hoje, como você falou, quem preside é um deputado do DEM do Rio de Janeiro, né? Mas mesmo com toda a vontade, eu vou ficar mais no ver para crer. Perfeitamente. Eu vou ficar. Entendeu? Vamos aguardar. O partido não tem posição fechada ainda, quer dizer, eu estou falando aqui, da maneira como eu enxergo, mas é claro, quando o partido sentar e tirar uma questão, reunirmos a nacional, a executiva nacional, e tirarmos uma posição do partido, claro, eu vou respeitar a decisão do partido aqui. Então eu estou falando, olhando e analisando. A posição do senhor, Minha, não do partido. Não do partido, não. Aqui não é uma posição do partido, nem do presidente. Isso do ainda vai partido. ser discutido no partido, Vai as ser. pessoas tomarem Nos próximos, conhecimento do que vai nos acontecer. próximos, acho que ainda em março ou depois do mês de abril, a Executiva Nacional vai se reunir para tirar. Mas eles estão participando do processo, ouvindo, debatendo, isso aí faz parte. Acabei de entrevistar o presidente estadual do Partido Republicano Brasileiro, PRB, e também vice-presidente nacional do partido, Jardane de Oliveira, do portal tvprefeito.com.